Apocalipse 14, dando um seguimento desse estudo da palavra do Senhor. No versículo 1 até o versículo 5, vai falar dos remidos do Senhor. Eu acredito que esses 144 mil, o qual João vê nessa visão, eu acredito que são aqueles que foram comprados pelo selo de Deus, pelo sangue de Jesus, em meio à tribulação, à grande tribulação, que não se renderam ao sistema mundano do anticristo, no reinado do anticristo. Porque nós vamos ver mais aqui na frente os seus seguidores, aqueles que seguiram as vontades do diabo e do anticristo, da besta e do falso profeta. Então diz assim o versículo 1: Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144 mil, e trazia escrito na testa o nome do seu Pai. Então estes são os selados por Deus, aqueles que não se renderam à luxúria desse mundo. Eu vi a voz do céu, uma voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e a voz que era como arpistas, que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes, e dos anciões. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Estes são que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes que seguem o Cordeiro para onde quer que vai, e são entre os homens que foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. E da sua boca não se achou engano, nem sua inculpáveis. Então vamos entender aqui, irmãos. Nós acreditamos que estes 144 mil que foram comprados por Deus, que não negaram o sistema mundano. Quando fala virgem, não é questão sexual, é questão que eles não se renderam ao sistema do mundo, Pois, se nós compararmos com Apocalipse 7, a partir do verso 9, vai haver a grande multidão daqueles que foram coroados por Deus por meio de Cristo Jesus, que não se dobraram a esse mundo, renunciaram à sua vida e foram salvos porque creram na obra copiosa de Jesus. O verso 9 diz assim: Depois destas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, e todas as nações e tribos e povos e línguas estavam em pé diante do trono perante o Cordeiro, trajando compridas e vestes brancas e com palma nas mãos, e clamavam com grande voz: a salvação ao nosso Deus. Está sentado o trono e o Cordeiro. Então, se a gente pegar os 144 mil, que só esses vão ser salvos, aí nós não temos um problema com Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Então, é uma multidão inumerável. Então, acreditamos que esses 144 mil foram aqueles que renunciaram ao sistema desse mundo. O verso 6. Então, uma coisa liga a outra. Então, nós vamos entender isso agora. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo, língua e povo. O que é esse evangelho eterno? É o evangelho, irmão, é o poder de Deus. É as boas novas
do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo vai dizer aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus. O versículo 7, e dizendo com grande voz: temei ao Deus e dai glória, porque é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 8, segundo anjo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e todas as nações deu de beber ao vinho da ira e da sua prostituição. Irmãos, nós podemos compreender, em questão da grande Babilônia, algumas pessoas vão dizer que é o sistema católico, outros vão dizer que é o Império Romano, outros vão dizer que é o sistema do mundo. Eu acredito que essa grande Babilônia é o sistema do mundo, o mundo em que nós vivemos. Porque se nós olharmos para a história de Israel, Babilônia foi subjugada ao povo de Israel a se contaminar pela sua prostituição, pela sua luxúria, o qual se afastou-se os judeus do Deus vivo, o qual Israel se entregou às luxúrias de Babilônia, o qual o Deus trouxe um juízo sobre o povo de Israel, sobre Judá, o qual ficou 70 anos cativo, e só foi liberto pelo Império Persa, onde o povo de Israel voltou, os judeus voltaram por causa do Império Persa, porque o Império Persa subjugou a Babilônia. Então eu acredito que essa Babilônia é o império mundano, o mundo em que nós vivemos, né? O sistema mundano em na mão. Tá vendo aqui, irmãos? Quem é que vai governar o mundo no meio da grande tribulação? O anticristo, a besta. Então é um sistema mundano, um sistema maligno, que vai ser operado pela eficácia de Satanás, o qual nós já lemos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E também dá ao beber o vinho da ira de Deus, preparado, sem mistura, e do cálice será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Esse aqui já é o juízo de Deus sobre aqueles que de Deus, conforme está em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 13 e 14, aqueles que foram selados, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, pelo poder de Deus. Assim também o diabo marca os seus, porque o sinal, como nós lemos Apocalipse 13, fala do regime humano que vai se estabelecer, quer dizer, tem se estabelecido sobre o mundo. Então nós que somos servos de Deus, vamos ficar fiéis, porque nós fomos comprados por um grande preço, que foi a redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, amados irmãos, quando estabelecer o anticristo na grande tribulação, ele vai fazer em que os servos de Deus se rendam ao sistema dele, que negam o Cristo e recebe o sinal da besta. Mas aqueles que são selados, aqueles que são salvos, eles não vão se render ao sistema do anticristo. Versículo 13, então ouvi a voz do céu, que dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desce agora e morreram no Senhor. E diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras o acompanharão. Os irmãos que estão entrando agora, eu estou lendo Apocalipse, capítulo 14, eu li o versículo 13.
Então, amados irmãos, a Bíblia vai dizer: bem-aventurados os que descem agora, os santos que descem agora. Por quê? Porque eles vão fazer parte das primícias do Senhor. Conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, que os que morrem agora no Senhor, eles estão aguardando a ressurreição dos mortos, que eles vão fazer primícias. Como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que os que morreram agora estão aguardando o soar da última trombeta, que ressuscitarão primeiro, receberão um corpo incorruptível, e os que ficarem vivos encontrarão com o Senhor nos ares, nas nuvens. Então, aqui tem o privilégio de nós sermos fiéis ao Senhor, para nós recebermos a coroa de glória, nós assentarmos na mesa com o Senhor e fazer parte da igreja dos remidos do Senhor. A partir do verso 14, ele vai falar da colheita. Que colheita é essa? Ela já está preparada, ela já só está aguardando uma ordem do Senhor, o qual a Bíblia diz que o Senhor vai fazer a separação do joio e do trigo. O joio será lançado no lago de fogo e enxofre. Diz assim: olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, quer dizer, Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador, e tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Quem já trabalhou na roça sabe que quando vai pegar a foice, vai ser para ceifar, para colher ou para cortar. Então, outro anjo saiu do templo, chamando com grande voz, estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e colhe, porque é chegar a hora de colher, pois já a seara da terra está madura. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice na terra e foi colhida. Então saiu do templo que está no céu, e também que tinha uma foice afiada. E ainda outro anjo saiu do altar, que tinha poder sobre o fogo, e chamou a grande voz que tinha a foice afiada, dizendo: lançai a foice, ajunta os cachos da vinha na terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice pela terra e colheu uvas da vinha, e da terra lançou um grande banquete à ira de Deus. E as uvas foram pisadas, tantos que ficavam fora da cidade, e saiu sangue do tanque até os freios dos cavalos, pelo espaço de 10.600 estádios. Vamos entender alguma coisa aqui. Esse aqui vai ser a vingança, a ira de Deus sobre aqueles que não se renderam ao Cristo que foi morto e ressuscitou. Quando ele diz aqui, o versículo 19, o anjo passou a foice pela terra e colheu as uvas que da vinha da terra lançou, um grande tanque da ira de Deus. Olha o que o nosso Senhor Jesus disse no Evangelho. O nosso irmão Mateus escreveu, o evangelista Mateus, quando Jesus ele fala da parábola do joio e do trigo. Quem é esses que vão ser lançados no lago de fogo, enxofre, o qual serão atormentados por toda a vida? São os filhos do diabo, aqueles que não se renderam ao Senhor Jesus. Quando Jesus, os discípulos interrogam: Senhor, nos explica esta parábola. Diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dos seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Aí agora aqui Jesus ele responde, e ele respondeu:
O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, quer dizer, o Senhor Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Jesus disse: aquele que semeia a boa palavra é o Filho de Deus. Qual a responsabilidade de semear a palavra de Deus? O reino de Deus, o evangelho hoje é os salvos. E aí ele diz assim: olha, o joio são os filhos de... o trigo são os filhos de Deus e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. E são os filhos do reino, é o joio e são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a colheita é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Veja aqui que Jesus está falando da mesma referência que está em Apocalipse, capítulo 14, em questão da ceifa, da colheita. A foice já está preparada para fazer a colheita, o qual Jesus ele faz uma parábola que quando colhe é levado para o celeiro e de lá é separado o trigo e o joio. Aí Jesus vai dizer: olha, e mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão o seu reino, tudo que causa pecado, todos que praticam o mal, e serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar firmes com o Senhor, porque o dia do Senhor está chegando.